Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Tá ouvindo bem a gente, Ali? Eu tô, e vocês estão me ouvindo? Super bem. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Que legal. Nossa, a primeira live da Telos, então, hoje, inaugurando mais essa novidade de troca com o nosso público, né? Ah, que bacana. Daqui um minutinho a gente já começa, né, Ali? E vamos esperar o pessoal ir entrando aos pouquinhos e a gente já dá início. Show. Ó, estão ouvindo a gente. Que bom. Pessoal, posso dar uma dica para vocês, se alguém quiser assistir pelo computador a live, dá para baixar o plugin no Google Chrome, IG Stories for Instagram. Se alguém quiser. Ai, então, pessoal, primeiramente, vou contextualizar um pouquinho, né, como que surgiu a ideia de fazer essa live. Vocês devem ter visto, mas a gente tem trazido alguns conteúdos na nossa página como uma forma de troca com vocês. A gente acredita muito nesse futuro da arquitetura sustentável e da arquitetura saudável, e a ideia é sempre utilizar essas ferramentas como uma troca. E muita gente tem perguntado para a gente o que vocês, como Telos, aplicam, entendem como arquitetura sustentável, arquitetura saudável. E, de fato, nesses anos de Telos, nesses anos de escritório, a gente foi criando um modelo nosso de fazer essa leitura, um método de projeto nosso. A ideia hoje é fazer uma troca sobre isso, conversar com vocês, tirar dúvida que vocês possam ter. Então, a gente vai trabalhar, vai falar um pouquinho hoje sobre arquitetura saudável, sobre arquitetura sustentável, um pouquinho sobre arquitetura bioclimática, paisagismo ecológico. São elementos esses que fundamentam o que a gente entende hoje como... Então, Júnior, vamos começar com você. Apresenta aí, conta um pouquinho de você. Olá, boa noite, boa tarde, na verdade. Eu sou arquiteto urbanista, né, Urban Júnior. Formação nessa área aí de sustentabilidade, interesse em geologia, sustentabilidade, construções saudáveis. Hoje, né, junto com a Adriana e com a Aline, a gente vai trazer um pouco aí da nossa forma de projetar, forma de pensar arquitetura, forma de pensar nessa relação do meio ambiente com as pessoas, né? Quando a gente pensa em arquitetura dentro da Telos, as pessoas são protagonistas, né, e não o edifício. Então, quando a gente vai falar de sustentabilidade, a gente sempre vai puxar para esse elemento principal, que são as pessoas, né? Então, a eficiência energética, a saúde, o bem-estar, com foco no usuário, nas pessoas que vão estar morando ou trabalhando naquele edifício. Ali, quer contar um pouquinho da tua história? Eu não sei se a maioria do pessoal que acompanha a gente sabe, mas eu não sou arquiteta, tá? A minha formação é em engenharia ambiental. Então, eu trabalhei por alguns anos como engenheira, né? E sempre tive nessa preocupação com o meio ambiente, sustentabilidade e tal, mas as experiências que eu tive não foram tão satisfatórias, assim, não era bem aquilo que eu buscava, sabe? E aí eu comecei a me interessar pelas construções sustentáveis, arquitetura sustentável, e fui me especializar nisso. Então, fiz a pós, fiz o mestrado nessa área, e em 2018 eu entrei como sócia na Telos para complementar, né, esse trabalho que a Adri e o Júnior já vinham fazendo desde 2012, né? A minha história é mais ou menos isso. E você, Adri? Fale E sobre eu você também. fecho aí, eu fecho essa apresentação. Então, eu sou uma das sócias fundadoras também, junto com o Júnior da Telos, que foi um projeto nosso. A Telos surgiu de fato assim com
com esse nosso sonho de conseguir trabalhar com a sustentabilidade, né? E de, na época, lá em 2012, a gente não encontrar essa abertura ainda. Mas a sustentabilidade em mim, ela surgiu bem antes, é algo que eu já carrego há muito tempo. Eu fui criada numa família que era muito preocupada com esses princípios mais clássicos, talvez, de sustentabilidade, ou seja, de redução de consumo energético, de aproveitar água de chuva. Então, vários elementos desses já fizeram parte da minha história, né? Então, eu sempre foi uma paixão, assim como também já era essa paixão do Júnior na faculdade, e foi aí que surgiu essa ideia. Então, durante a faculdade de arquitetura, eu conheci essa sustentabilidade, mas foi na pós-graduação, que foi em construções sustentáveis, e no mestrado, que daí eu pude aprofundar. Então, assim, nós três somos buscadores de conhecimento, né? Então, como vocês puderam perceber, assim, a gente gosta de estudar, gosta de sustentabilidade e a gente está sempre tentando trazer algo novo nesse sentido. Então, aí que surge essa paixão, né? Que vai virar a Telos, que vai virar essa empresa, que já surge com essa ideia de trabalhar com sustentabilidade, de aplicar isso. Ainda lá no início, a gente entendia a sustentabilidade muito firmada realmente nesse tripé que a gente escuta tanto, que é o social, o ambiental e o econômico. Mas com esse processo nosso de estudar, a gente foi percebendo que a sustentabilidade na arquitetura, na construção civil, ela era muito maior que isso, ou ela poderia ser muito maior que isso, e ela poderia impactar a vida das pessoas de forma muito mais intensa. E aí que começa a surgir esse nosso conceito de sustentabilidade, né? Não que seja um conceito só nosso, mas é um conceito que a gente foi buscar lá na biologia das construções, quando a gente conheceu essa ciência que é tão aplicada na Europa, que é aplicada na América do Norte, e foi lá que a gente foi ver que aquilo de fato fazia muito sentido. E aí a gente vai começar a pensar, então, essa arquitetura sustentável dentro da Telos, dentro dessa história construída da Telos, de uma forma em que a arquitetura saudável começa a assumir um super protagonismo. Então, a gente começa a entender que a saúde e bem-estar, ela é fundamental para a gente pensar um ambiente que seja sustentável. Então, a gente já não conseguia mais dissociar isso. Então, por isso que vocês devem ter visto que a gente posta muito falando sobre arquitetura saudável. Quando a gente fala dos nossos projetos, a gente fala em soluções que tinham essa ideia, né? Quer contar um pouquinho o que é essa arquitetura saudável para Telos? Na verdade, eu só queria dizer que você falou que não é um conceito nosso, mas a gente está aqui hoje justamente para mostrar o que a gente entende por isso, né? Porque quando a gente fala em arquitetura sustentável, muita gente pensa em energia fotovoltaica, gerar energia, reuso de água, aproveitamento de água e coisas assim, sabe? Mais práticas, mas existe muito mais além disso. E é isso que a gente quer trazer. E principalmente a gente viu que a saúde e bem-estar pode ser até mais um pilar dentro dessa sustentabilidade, que é o que a gente vem construindo aqui no escritório, né? Desculpa te interromper, Júnior, pode continuar. Não, mas a arquitetura que a gente entende como uma boa arquitetura, ela extrapola o conceito de construção de teto, né? E, na verdade, é um conceito de pensar o morar, o trabalhar, né? Então, ao longo, ainda no tempo de faculdade, os estudos de biologia das construções, de geobiologia, de medicina do hábitat, acendeu na gente essa importância, essa responsabilidade enquanto profissional de cuidar, de pensar na saúde de quem vai morar ou trabalhar nos nossos projetos, né, nas nossas obras. Então, parar para pensar que hoje um profissional, um arquiteto, um engenheiro, é responsável técnico de uma obra ou de um projeto e ele responde por danos estruturais que possam vir a ocorrer, mas parar para pensar se uma pessoa que vai morar numa casa ou trabalhar num escritório começa a ficar doente simplesmente pelo fato de estar convivendo naquele ambiente, né, é uma coisa, se parar para pensar, é impensável, né? E a gente
é responsável por isso. Então, a gente vê, por exemplo, aqui em Curitiba, na região que tem esse clima mais ameno, mais frio, né, do que outras regiões do país, a gente tem as pessoas com problemas respiratórios e hoje a gente entende que muitos desses problemas poderiam ser minimizados por uma boa arquitetura que pense nessas questões de saúde e bem-estar. Então, quando a gente hoje fala em saúde e bem-estar, é extrapolar os conceitos básicos de iluminação e ventilação natural, que são fundamentais, importantes, mas e para outros elementos que são impactantes na nossa saúde. Então, a gente entende, por exemplo, como a regulação do sono, né, um momento importante. Então, um cuidado muito grande com o quarto de dormir, em relação a fatores externos, como iluminação, poluição sonora, poluição eletromagnética, então uma série de fatores que podem atrapalhar o nosso sono, né, e a partir daí a gente pode começar a desenvolver uma série de enfermidades. Então, muito dessas soluções que a gente propõe em nossos projetos hoje levam em conta essa preocupação com a saúde e o bem-estar em todas as suas formas. Então, a gente, quando a gente pensa essa arquitetura saudável, a gente põe, de fato, esse usuário como protagonista do processo. A gente não pode pensar só a sustentabilidade nos impactos ambientais, né? Mas a gente precisa pensar nesse usuário que vai ocupar. Então, até um dado legal para vocês saberem, dentro desse conceito de arquitetura saudável, hoje 30% das edificações causam patologia nas pessoas. Então, 30% das nossas edificações, elas são doentes. Então, elas estão nos deixando doente. Então, se a gente não pensar como resolver isso, como trazer materiais mais naturais, livres de toxinas, a gente está sempre muito vulnerável a toda essa toxina, né? Mas, claro que tudo isso ele vai ser mesclado a algo que parte do nosso projeto, que é a arquitetura bioclimática. Então, todo esse processo é pensado a partir disso. E a Ali vai contar um pouquinho isso para a gente, né? Sim, na verdade, Ali, só complementando isso que você falou, que 30% das edificações podem, né, fazer mal para a gente também pode pensar quanto tempo da nossa vida, né, quantos por cento da nossa hora do dia a gente fica dentro de uma edificação, né? Então, 90%. Também, então, eu não tinha certeza desse dado, mas não quis falar, mas já que você falou, é isso mesmo. E, então, são coisas que a gente sempre pensa, né? E a arquitetura bioclimática também, ela tá muito... Acho que é um conceito bem básico quando a gente fala de arquitetura sustentável, né? Então, você tá, antes de fazer um projeto, você tá atento, acho que é uma das primeiras coisas que a gente deveria fazer, inclusive nos nossos projetos, é o que a gente faz por primeiro, né? Olhar bem as condições daquele local onde vai estar inserida a edificação que vai ser construída. Então, qual que é o clima desse lugar? A temperatura média, máxima, mínima no inverno, no verão, se é muito úmido, se é muito seco, quais são as condições do vento, né? Direção do vento, velocidade, né? De onde que vem, olhar para tudo isso, o movimento do sol no terreno, como que a gente pode encaixar a construção ali para favorecer. Eu acho que a arquitetura bioclimática ela tem que ser um equilíbrio, né, entre a construção e o meio que está em torno dela. Então, usar técnicas para que a gente possa favorecer alguns pontos positivos. Então, tem um vento que vai favorecer a ventilação natural, que vai trazer uma temperatura agradável, então a gente usa isso de forma inteligente e também usar outras técnicas para amenizar condições que não são tão favoráveis, né? Então, se você tem um vento muito forte que vai deixar muito frio aquela edificação, o sombreamento de edifícios no entorno ou de uma vegetação no entorno. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que isso é um dos princípios básicos da arquitetura sustentável. Então, existem diversas técnicas nesse sentido e eu acho que essa arquitetura bioclimática, ela também
conversa muito com todas as outras áreas da sustentabilidade que a gente está falando aqui, que a gente ainda vai falar, então, com a questão da saúde, isso está muito relacionado com o conforto, né? Então, conforto térmico, conforto lumínico, como que vai se dar conforto das pessoas lá dentro, a gente tem que pensar quais vão ser as atividades que vão ser exercidas ali, se é um ambiente de descanso, se é um ambiente, não sei, para você trabalhar, para você produzir. Então, essas condições de conforto vão variar. Se é, sei lá, uma academia, um clube. Então, sabe, e tudo isso, a temperatura, a umidade, a incidência do sol ali, tudo isso varia, né? Conforme o que você está fazendo atividade. Então, ela engloba muita coisa. Está relacionada com a saúde nesse sentido do conforto térmico, conforto lumínico, e também paisagismo, né? Porque não, o uso das plantas podem ajudar nessa questão da umidade dentro dos ambientes. Um telhado verde, por exemplo, é uma super estratégia bioclimática, porque ele ajuda, tanto para o verão quanto para o inverno, ele ajuda você a ter uma temperatura mais controlada. Então, se está muito frio lá fora, esse frio não vai se refletir lá dentro, a mesma coisa para o calor. Então, tá tudo relacionado, né? Eu acho que é isso que a gente foi aprendendo mesmo, essa inter-relação entre tudo, e que a arquitetura sustentável ela não pode mais ser colocada como só esses elementos isolados. Então, uma coisa que para a gente é fundamental quando a gente pensa em arquitetura sustentável, arquitetura saudável, é a personalização. Então, como que a gente vai pensar? A gente já ouviu falar, já viu várias postagens falando sobre o modelo de uma casa ou de uma edificação sustentável. Não existe um modelo, não existe como você sair replicando isso, né? Então, o processo de personalização da arquitetura, ela é fundamental para que ela seja sustentável, que ela seja saudável. Justamente por isso que a Ali trouxe essa relação com o terreno, com as condicionantes que eu tenho nesse entorno. Esse é o primeiro passo, porque muitas vezes o que a gente vê na arquitetura sustentável é uma tentativa de solucionar problemas que a própria arquitetura criou. Então, daí você vai lá e coloca vários vidros de isolamento, vários sistemas extremamente complexos, mas que não foi resolvido numa boa arquitetura, ou numa arquitetura bioclimática. Essa é a base, a estrutura, né? É claro que para tudo isso, gente, a gente criou um método de projeto bastante detalhado, bastante complexo na sua estrutura. Claro, hoje dentro do escritório é algo muito funcional, mas a gente teve que criar um método de projeto para que a gente conseguisse incorporar isso em 100% dos nossos projetos, que esses princípios de fato aparecessem, né? E esse processo de personalização, porque a gente vai trabalhar com isso. E daí, pegando esse gancho que a Ali falou dos telhados verdes, das plantas, a gente entra também num outro ponto que muitas vezes é deixado de lado ou é pensado posterior ao processo projetual, que é a parte de paisagismo. E que ela, dentro da Telos, ela acontece junto com o projeto, né? Ela vai acontecer de forma a harmonizar esse projeto e a trazer essa relação de saúde e bem-estar, dessa arquitetura saudável, dessa arquitetura sustentável, dessa arquitetura bioclimática. Então, tudo isso se relaciona. Mas antes de eu falar de paisagismo ecológico, eu queria dizer para vocês que quiserem fazer perguntas e tal, fiquem à vontade. A gente está vendo aqui uns comentários super legais, super positivos nesse sentido. No final a gente vai estar respondendo um pouquinho mais com calma, mas por favor, perguntem, tirem suas dúvidas. A ideia desse espaço é esse mesmo. A gente primeiro está trazendo alguns conceitos, mas para que a gente possa debater com vocês isso hoje. Então, esse terceiro, talvez, pilar que a gente gosta de trazer é do paisagismo ecológico. Então, é pensar esse paisagismo integrado com a arquitetura. Aí a gente vai lá no conceito de biofilia, buscar referencial para trazer e pensar esse projeto a partir desses elementos da natureza mesmo. Então, a incorporação disso, as plantas que se adaptam bem a esses ambientes, como que o paisagismo pode contribuir com a arquitetura.
Pode ser através de sistemas, os telhados verdes. Vocês sabem que a gente é super entusiasta dos telhados verdes, porque a gente viu na prática em vários projetos resolvendo, criando condições de conforto muito positivas, além de fazer essa alteração de microclima, fazer uma ampliação de área dessa edificação, gera mais qualidade de vida. O contato com a área verde já foi comprovado cientificamente que gera uma condição de bem-estar muito, muito maior do que um espaço que não tem vegetação. E a gente vai trazendo essa vegetação, então, para esses telhados verdes, para sistemas de tratamento de esgoto. Hoje a gente projeta sistemas com zona de raízes que podem reduzir um pouco esse impacto do esgoto hoje nas cidades. Então, você descentraliza esse sistema. Esse paisagismo, ao mesmo tempo que está tratando o esgoto, ele também é contemplativo, ele faz parte desse cenário, dessa edificação que é criado. E daí a gente pode começar a trazer elementos para dentro da edificação, dentro do conceito de paisagismo ecológico. Então a gente pode ter as paredes verdes incorporadas numa edificação de forma a garantir um pouco mais de bem-estar. E a gente pode trazer as plantas dentro das edificações, e até várias foram as perguntas que nos trouxeram em relação às plantas nesse período. As plantas, gente, elas são um elemento que ajudam a trazer essa saúde do nosso ambiente. Elas têm uma capacidade de filtragem do ar muito grande, das toxinas presentes no ar. Então, tudo, né, vai estar soltando toxina. A gente, né, as nossas roupas, carpê, os nossos móveis, tudo que a gente tem no nosso ambiente, ele vai estar soltando algum tipo de toxina. As tintas, quando não naturais, tudo isso vai contribuir para que eu tenha muita toxina. É claro que a gente vai usar ventilação natural, a gente vai usar iluminação natural para ajudar nesse processo, mas as plantas são uma aliada muito grande nossa para fazer esse processo de filtragem. Então, o paisagismo ecológico, o paisagismo ele não pode ser algo que depois que a construção está completamente pronta, você vai lá e pensa um jardim. Ele tem que compor com a edificação, ele tem que trazer junto essa questão de saúde, essa questão de sustentabilidade, e daí sim pensar as plantas que a gente vai utilizar, buscar essas plantas que são nativas, que são adaptadas de fato, criar jardins diversos, mais complexos em suas estruturas para trazer esse bem-estar. Então, talvez esses são, né, os 3 principais pilares que a gente pensa essa arquitetura. É claro que a gente vai incorporar as questões de meio ambiente, de impacto ambiental, né? Materiais que podem ser reciclados, materiais que consumiram menos energia, materiais mais locais, né? Então, isso também está muito relacionado com a questão social e também de impacto ambiental. Você vai ter que gastar muito menos combustível para transportar um material, né, de um lugar para o outro. Então, a gente sempre considera isso nos projetos. E como a gente estava falando das plantas, eu acho que as plantas, além de todos esses benefícios, né, do paisagismo, nossa, a questão psicológica também é muito importante, né? Traz esse bem-estar não só físico, né, mas psicológico mesmo. Acho que isso é uma coisa que, imagina, agora a gente em quarentena, todo mundo em casa, quem não tem planta, quem não tem um lugar onde possa se sentir mais próximo da natureza, acho que, nossa, não sei, deve estar, assim, muito precisando sair e estar em contato. Então, acho que isso é super importante. Acho que as pessoas começam a valorizar nesse momento, né? Eu acho que seria legal a gente falar. Diga. Não, eu acho muito legal trazer até talvez seja um pensamento mais filosófico sobre isso, pensar um pouco em alfabetização ecológica, né? O pensamento sistêmico, entender que tudo está relacionado, está tudo conectado. Então, quando a gente propõe elaborar um projeto de arquitetura dentro desses princípios, a gente está pensando em criar essa reconexão das pessoas com a natureza, né, com o meio ambiente, não a natureza como um pano de fundo, mas, de fato, criar essa conexão que, para muitos, foi perdida, né? Então, a gente está falando de uma planta dentro de casa,
mas a partir do momento que a gente pensa numa arquitetura ecológica, que a gente vai trazer a biofilia para dentro da construção e para o seu entorno imediato, então nós estamos, de fato, pensando quase que numa mudança de paradigma para muitas pessoas, de elas se entenderem, de fato, parte da natureza, né, dentro de um ecossistema em equilíbrio, né? Então, se a gente for extrapolar um pouco o conceito da edificação, o conceito do bairro, da cidade, a gente tem que falar em equilíbrio, num ecossistema que a gente sabe que está muito degradado. Então, imaginar que uma pequena construção que possa ter um telhado verde, telhado produtivo, né, um paisagismo produtivo, com plantas nativas, punks, né, que você vai estar trazendo uma fauna que hoje já não tem muito para onde correr. Então, abelhas, beija-flores, pássaros, até pequenos répteis, como sabe. Então, né, o paisagismo ecológico sempre vai sugerir que você traga o elemento água, justamente para poder servir criar um pequeno habitat para esses seres vivos, né, que nossas cidades estão expulsando. Então, pensar nessas soluções baseadas na natureza, que é um termo também que já se ouve bastante dentro do conceito de projetar, de pensar a arquitetura, é muito rico, porque justamente a gente propõe que quem vai usufruir das nossas edificações possam ter essa reconexão com a natureza, né? Então, quase voltando ao começo, né? uma alfabetização ecológica. Então, você ter o contato com uma terra, com uma horta, plantar, entender os ciclos de uma planta, que estão relacionados aos ciclos, né, do sol. Então, né, é importante criar essa relação. A gente perdeu de onde vem a comida, né? A casa que nos esquenta pode vir muitas vezes do sol, da radiação solar. A gente precisa de aquecedores para estar nos aquecendo. Então, entendendo como que funciona os ciclos naturais do planeta, entendendo como funcionam os nossos ciclos naturais também. Então, produção hormonal, né? Melatonina, serotonina, são todos hormônios que estão muito vinculados à nossa regulação metabólica, né? Dizer assim, do nosso metabolismo, e muitas delas podem ter um impacto direto em função da nossa edificação, ou dos nossos hábitos, claro. Então, quando a gente vai pensar numa arquitetura ecológica, né, naturalmente a gente cria aí uma frequência ali que as pessoas vão estar muito mais conectadas a essa vibração, a esse tipo de morar, viver dentro desse conceito mais ecológico, né, mais natural. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, isso vem muito evidente, né? A necessidade da gente ter um bom lar, um bom espaço de permanência, não só de lar, de casa, mas também de trabalho, né? E isso está vindo muito evidente, o quanto a gente, nesse período, talvez na nossa rotina, que a gente tem uma rotina muito acelerada, a gente não percebe essas características nas nossas casas. E daí agora que a gente tem ficado mais, a gente consegue perceber a falta que esses elementos podem estar nos causando, os malefícios à nossa saúde que isso pode trazer, né? Então, é nesse olhar que a gente busca olhar essa sustentabilidade. Então, não só nesse impacto ambiental, entendendo, como a gente falou, que isso é importante, mas isso é parte do processo, essa conexão com a natureza, essa conexão com saúde e bem-estar, ela se torna muito fundamental, né, nesse processo. Uma série de infraestrutura verde, né, do paisagismo, que possa, de fato, trazer de volta essa natureza, minimizando impactos que já foram criados, mas, de fato, não pensar a arquitetura como uma geração de impacto, mas pensar a arquitetura como uma forma de recuperação e resgate desse ecossistema natural, dessa natureza. Então, é mais ou menos isso que a gente acredita ou define dentro do DNA da Telos o que é essa arquitetura saudável, arquitetura sustentável. E isso passou, então, no processo para a gente por
um novo pensar o método de projeto. A gente aprendeu, né, dentro da faculdade, dentro do nosso processo de formação acadêmica, um processo de pensar arquitetura e que era muito dissociado do que a gente acredita hoje que seja essa boa arquitetura. A boa arquitetura, ela esteve muito relacionada às questões estéticas, às questões funcionais, mas pouco relacionada a essa inter-relação entre a edificação e o usuário, né? O quanto, de fato, essa edificação ela pode transformar a vida de quem ocupa esse espaço. E a gente entendeu ali que seria o ponto mais importante da gente pensar arquitetura, né? Então, quando a gente fala que a arquitetura é para pessoas, e nós, como arquitetos, lidamos, na verdade, com pessoas, isso foi, assim, uma chave que a gente mudou. E aí a gente começou, trazendo um pouquinho, assim, dessa questão do método projetual, a gente percebeu que entrar direto no projeto, ou seja, passou pelo... não ter uma etapa que nos fizesse, assim, perceber a fundo esse usuário, perceber a fundo esse terreno, não fazia sentido. Então, a gente teve que mudar a nossa forma de pensar arquitetura, a nossa forma de projetar, porque a gente percebeu que uma diretriz projetual, ela não sai da nossa cabeça, ela não é um processo construído somente pelo arquiteto, mas ele é uma leitura clara desse cliente, e isso vai envolver uma relação profunda com esse cliente e uma leitura extremamente profunda desse terreno que vai ser objeto de receber essa edificação, né? Então, a gente cria uma etapa que busca fazer essa análise e é a partir daí que o processo projetual vai acontecer. E não um processo projetual que acontece dissociado disso, dissociado desse cliente, né? Muitas vezes a gente pode não ter esse cliente como essa pessoa física final, mas a gente tem essa empresa que quer passar uma característica, seja ela uma incorporadora, seja ela uma empresa corporativa, que identidade se espera, como ela pretende se expressar. Então, a gente tem que entender a fundo para, então, conseguir entrar no processo projetual com diretrizes que não são só do arquiteto, mas que sim vão fazer uma leitura desse terreno, uma leitura dessa expectativa desse cliente, dessa arquitetura bioclimática envolvida, para então começar o processo projetual. Até resgatando um comentário que o Rafael fez, ele falou assim, então não é se preocupar somente com o norte, é muito mais complexo que isso mesmo. São muito mais elementos que estão envolvidos para a gente começar a pensar esse projeto. Então, de fato, a gente escuta muito falar, então o apartamento é face norte, compra, né? É a melhor face. A gente está falando de insolação, é claro que é uma boa insolação, mas só isso na arquitetura não basta. Arquitetura sustentável, arquitetura saudável é muito mais complexa. E a gente, dentro do processo, o que a gente foi percebendo? E a Ali vai poder explicar isso, porque até esse anseio da entrada da Ali na Telos foi justamente porque a gente percebeu que precisava muito ser mais técnico, a gente precisava sair da sustentabilidade só dessa percepção de achar que ela estava resolvendo problemas, para ir a fundo e entender se de fato a gente está gerando isso. Então, o processo projetual, ele ganha uma etapa dentro do nosso processo que é fundamental, que são as partes de simulação. Então, simulação térmica, lumínica, para a gente entender se aquilo que a gente pretende gerar de conforto, gerar de sustentabilidade, ele é efetivo, né, Ali? Exatamente, porque a gente pode ficar aqui discutindo sobre isso e falando como que tem que ser, como que não tem que ser, mas a simulação, ela traz dados quantitativos de quanto uma solução arquitetônica ela vai influenciar na temperatura daquele ambiente ao longo do ano inteiro. Então, quantos graus mesmo vai estar lá dentro, sabe? Quanto que você vai precisar consumir de ar-condicionado, por exemplo, para melhorar essa condição, caso ela não seja satisfatória, não seja confortável. Mesma coisa na simulação lumínica. Então, a gente consegue ver qual é o nível de luminância ali naquela mesa
que você vai estar usando o computador. Então, tudo isso, sabe, é quantificar mesmo e avaliar até que ponto a gente consegue, né, trabalhar, porque a gente sabe que não dá para ficar querendo colocar tudo perfeito, isso tem que estar em equilíbrio com as outras questões que a gente já falou aqui, né? E é a mesma coisa quando a gente vai simular um posicionamento de painel fotovoltaico para gerar energia, então quanto de energia que ele vai gerar, tudo isso a gente consegue ter uma estimativa, óbvio que não é sempre exato, mas eu acho que esse, inclusive, é um tema que a gente precisa, né, falar. Acho que semana que vem a gente vai fazer uma live falando mais sobre simulação, né? A gente vai divulgar para vocês certinho de horário, mas a gente está querendo aprofundar um pouco mais nisso, em como a gente usa essa simulação. Nesse método de projeto que a gente desenvolve, a gente observou que a gente precisa entrar com a simulação em vários momentos do projeto. Assim. Então, no começo, no meio, aí a gente avalia, vê com o cliente que algumas coisas não necessariamente estão funcionando da forma que a gente esperou, então volta, refaz a simulação, refaz algumas coisas do projeto. Então, assim, além dessa expectativa do cliente, como a Adri estava falando, a gente tem que ir equilibrando todos esses conceitos da arquitetura sustentável no projeto e adequando e equilibrando isso para ser o melhor cenário possível, né? A gente não consegue fazer tudo. Algumas coisas são conflitantes, inclusive, e vai da gente ver o que é prioridade naquele momento, né? Então, para o cliente ou para o uso que aquilo vai ter. Enfim, acho que é mais ou menos isso que dá para falar agora. Faltam 15 minutos, né, para a gente finalizar, porque aqui o Instagram é só 1 hora. A gente queria ver as perguntas de vocês. Acho que poderia ser, né? O que vocês acham? Respondendo as perguntas? Podemos seguir? Quer fazer alguma observação, Jô? Não, uma observação rápida até a primeira pergunta é também fugir, as simulações ajudam a fugir desses conceitos de aquele material é sustentável, aquele material não porque a gente tem que trabalhar conhecendo as propriedades de cada material. Então, é muito comum nos nossos projetos a gente trabalhar com muitos elementos da bioconstrução, né, de uma construção mais vernacular, lógico, de uma leitura contemporânea, mas trazendo todos esses benefícios de uma construção em terra, né, pode trazer, ou materiais naturais. A gente já falou um pouco da questão das construções saudáveis, dos materiais saudáveis, naturais, por não serem materiais que possam causar nenhum tipo de enfermidade nas pessoas, mas os materiais naturais, às vezes, têm propriedades térmicas e higroscópicas, né? Tipo a relação de umidade, principalmente para nós que estamos aqui no sul, que tem essa questão da umidade muito forte. Então, é fundamental para a gente ter uma boa qualidade do ar interno. Então, materiais naturais, eles podem, no inverno, né, por sua inércia térmica, reter calor, esse calor radiar para dentro do ambiente por meio de uma radiação muito mais natural, muito mais saudável que qualquer aquecimento artificial pode trazer para as pessoas, fora a questão de um controle da umidade natural entre ambiente interno e externo. Então, aliado, eventualmente, a sistemas construtivos tradicionais. Então, a gente sempre vai procurar trazer o melhor desempenho térmico, acústico, lumínico para os usuários daquela edificação, mas também com essa preocupação da saúde, né? E nossos projetos a gente procura trazer justamente essa leitura contemporânea, né, do que é vernacular, no sentido de construções técnicas antigas, que atualmente estão ganhando uma nova forma de serem executadas aí em grandes obras. Então, além de uma arquitetura mais contemporânea, exatamente, junto, né? Então, o importante é conhecer as propriedades dos materiais, dos sistemas construtivos, dentro de toda essa gama de interferências que podem ter dentro da saúde das pessoas e, de fato, agregar tudo isso e pensar numa arquitetura que vá, de fato, atender todas as demandas e necessidades, né, dos nossos clientes. Gente, então, isso é um pouquinho do que
do que a gente entende, né, dessa saúde e bem-estar. Então, olhando um pouquinho das perguntas aqui, né, Ali, eu vi que perguntaram as espécies ideais para cultivar dentro de quartos. Então, assim, só respondendo a Elizabeth, então, quando a gente pensa na incorporação dessas espécies dentro desse espaço construído, a gente precisa entender uma série de fatores. Então, que tipo de iluminação eu tenho? É em insolação direta, é em iluminação indireta, ou não pega essa iluminação, pega a parte do dia, que horário do dia? Esse processo de escolha das espécies também vai muito relacionado a isso. Mas a gente, eu acho que está dando alguma interferência, Ali. Não sei se é aí ou é aqui que está dando interferência no áudio. Melhorou? Acho que sim. Obrigada. Vou ficar segurando ele aqui. Então, a escolha das espécies depende muito desses fatores, né? De iluminação, de manutenção que você pretende dar. Mas a gente gosta de usar de referência um livrinho chamado How to Grow Fresh Air. É um livro que ele diz a capacidade de filtragem das plantas. Recomendo a leitura desse livro, é um livro fácil de encontrar. Ele, por mais que ele esteja em inglês, os nomes científicos das plantas são os mesmos e eles trazem informações mais técnicas para a gente fazer uma escolha. Mas a gente também escolhe em função, assim, do espaço que está disponível, plantas que não soltam muita folha para evitar esse excesso de manutenção dentro desse ambiente, evitar essas plantas colocadas muito altas, que fique difícil de fazer irrigação. Então, são alguns cuidados. A gente não gosta de taxar muito, use essas plantas, não use outras, mas a gente segue um pouco esse princípio, né, Júnior, para pensar essas espécies inseridas dentro de um quarto. Então, qualquer espécie serve. É claro, tem criança, tem cachorro, pesquisa se a planta não é tóxica. Isso é fundamental, né? A gente é o único fator que nos leva a não colocar de fato uma planta num ambiente quando ela é tóxica e tem o risco de alguém ingerir ela. Fora isso, a liberdade da gente entender essa planta, as características dela e as características do local que ela vai ser inserido. Todas as plantas vão fazer a filtragem do ar. E até uma pergunta que apareceu para a gente esses tempos, né, um questionamento assim, eu posso colocar planta nessa relação do CO2, se isso pode gerar um sufocamento à noite. Não vai gerar, essa planta vai fazer, claro, essa liberação de CO2 no processo de evapotranspiração dela à noite, mas é muito pouco, é menos do que a gente vai... Se você dormir com várias pessoas no seu quarto, vai ter muito mais CO2 ali presente, ou mesmo bicho de estimação. Então, não se preocupem com isso. Pensem nesses fatores que eu falei, que vocês vão fazer uma boa escolha de espécie vegetal. O Brian Lucas mandou uma pergunta bem legal. Como vocês imaginam que será a projeção de edifícios como hospitais ou escolas depois da pandemia, pensando na biofilia como o princípio essencial? Legal essa pergunta. Pois é. Essa questão da saúde, né, a gente já conversou um pouco, então, se já é importante, fundamental para nós, enquanto pessoas, né, com uma certa saúde, imagina para pessoas que estão em recuperação, né? Então, há um movimento muito grande no mundo de pensar em espaços, né, como hospitais e clínicas mais voltados para criar as condições para uma melhor recuperação das pessoas. Então, iluminação natural, vistas, plantas, dentro eventualmente das salas, mas podendo ter um acesso a vistas, a um paisagismo, a questão de materiais naturais, revestimentos naturais dentro de espaços que vão garantir que não exista um excesso de compostos orgânicos voláteis dentro dos ambientes. Então, há um movimento muito grande dentro do Conselho de Arquitetura Hospitalar para deixar os espaços um pouco mais humanizados,
mais saudáveis. Isso ajuda muito. Então, tem até muitos estudos relacionando a questão do aterramento. Uma coisa, né, que eu acho que mal as construções se preocupam hoje para a questão dos nossos equipamentos eletroeletrônicos, mas estarem aterrados, mas há um movimento muito forte vindo da medicina, não da arquitetura, sobre a importância de estarmos aterrados. Então, já existe uma preocupação muito grande que ambientes de trabalho, literalmente, tapetes que possam estar conectados ao aterramento, à terra, de uma forma geral, isso cria uma série de condições favoráveis à manutenção da saúde. Então, pensar em arquitetura saudável, né, ela engloba não só a questão das pessoas não vão estar de saúde, mas é principalmente importante para pessoas que possam ter alguma condição de saúde. Então, pessoas com problemas respiratórios, pensar numa edificação que possa ter um controle melhor da umidade, de temperatura, evitar grandes amplitudes térmicas ao longo de um dia, né, é fundamental. Então, dentro do que a Adri comentou ali a respeito das nossas diretrizes de projeto, essa primeira fase de entender bem o cliente, e a gente sim pergunta se ele tem problema de saúde, se tem alguma predisposição, alguma doença, porque isso é fundamental. Então, pessoas que possam ter algum tipo de problema respiratório, o cuidado com o projeto, com as soluções que vamos adotar, com os materiais que vamos colocar ali, é muito importante. Então, hoje, né, em função da pandemia, há uma discussão muito grande entre os profissionais e a comunidade de uma forma geral sobre o futuro das construções e o futuro das cidades de uma forma geral. A biologia das construções, que é uma ciência que estuda o impacto das construções na saúde das pessoas, ela já está há décadas estudando isso, né? E em função da pandemia, isso ganha cada vez mais notoriedade. Então, isso a gente consegue depois reverberar para edifícios voltados à saúde, porque criar condições em que a construção não possa agravar ou afetar a taxa de recuperação, o nível de recuperação de uma pessoa com uma certa doença, é fundamental. Isso vai um pouco... responde um pouco também do que... A outra pergunta que teve aqui, qual cenário de arquitetura saudável e paisagismo vocês imaginam para alguns anos, né? Acho que é mais ou menos isso mesmo. A gente imagina que, assim, a gente já vê uma crescente muito grande em relação à arquitetura sustentável, o que talvez, né, para quem é mais novo nesse universo da arquitetura, já está entrando na arquitetura entendendo o que é arquitetura sustentável. Para a gente, quando a gente entrou na faculdade, isso nem existia. Então, a gente percebe que a arquitetura tende a caminhar para isso, né? O próprio censo do CAL trouxe como uma das áreas de possibilidade de maior crescimento seria a área de arquitetura sustentável. Então, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde de uma forma geral, e isso tem refletido muito na forma como elas procuram pensar essas edificações, sejam elas corporativas, pensando no ganho que a gente tem das pessoas. Então, existem estudos que mostram que pessoas que trabalham felizes, trabalham com bem-estar, né, estão bem no espaço que trabalham, elas rendem, né, conseguem produzir 30% a mais. Então, isso gera também impacto econômico. Então, isso passa a ser percebido e, por isso, a gente, de fato, começa a ter esse crescimento muito significativo nesse sentido. Que mais tem de perguntar, Alia? Tem aqui, quais modelos de simulações vocês estão usando? A gente usa, eu posso dizer, alguns softwares que a gente usa para isso, né? Então, simulação termoenergética, a gente usa o Energy Plus. Simulação lumínica, a gente normalmente usa o Dialux. E alguns outros, assim, depende do caso, mas esses são os principais. Depende da complexidade do que cada um dos projetos, né? Além disso, a gente usa alguns equipamentos mais voltados para a parte de poluição eletromagnética, e daí que é uma análise anterior que a gente faz desse terreno, e daí são equipamentos específicos que são para análise de poluição eletromagnética, mas eu acho que esses são os principais que a gente tem
tem atuado. Eu agradeço todos... Também, a gente, só complementando essa, a gente também faz projetos em BIM, né? Então, às vezes a gente consegue ter algumas análises também, alguns plugins, algumas coisas. É possível fazer esse tipo de simulação quando você está fazendo um projeto em BIM. Mas como eu falei, vai ter a live, né? A gente vai fazer na semana que vem falando mais sobre isso. Então, na segunda, gente, a gente vai fazer uma live só para falar um pouquinho desse processo do projeto, que vai envolver essa etapa do processo projetual, que é as simulações. Então, a gente vai estar fazendo um bate-papo sobre isso. Então, já pensem o que vocês têm de dúvidas para a gente, tragam para a próxima semana. Vai ser na segunda-feira, né, Ali? A gente vai fazer nesse mesmo horário, vai ser um horário que a gente vai manter as lives, a gente... vai estar com alguns convidados também participando com a gente ao longo desse processo que a gente está construindo de lives. Mas eu vi que o nosso horário está encerrando, né, Ali? Queria agradecer imensamente todos os comentários. A gente viu vários comentários positivos aí que gostaram e que contribuíram, né, dentro dessa nossa discussão. E o canal continua aberto para todas as dúvidas de vocês. E a próxima live a gente vai falar para vocês certinho nos próximos dias. A gente não sabe se vai ser aqui pelo YouTube ou nos dois. Essa era para ser no YouTube também. A gente até pede desculpas que não deu certo. Teve algum problema técnico com o YouTube, mas a gente está resolvendo. Então a gente vai avisando vocês, né, como que vão ser as próximas. E também para avisar que essa live agora vai ficar gravada, né? Então vai ficar lá no nosso YouTube, vai ficar aqui no IGTV. Então, quando vocês quiserem voltar, não sei, quem não pegou o começo também pode assistir de volta, acho que... E qualquer dúvida vão perguntando, vão mandando nas mentorias diárias que a gente está fazendo lá aqui nos stories também, né? Acho que é isso. Obrigada, pessoal. Uma boa noite para todos vocês. Obrigada, gente. Até a próxima.